Você está proibido de ter contatos com seu filho. Qual é o seu posicionamento? Poxa, é sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. Mas você acredita E meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente eu lutar por isso. Você tá... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal. Hoje estamos aqui com uma faroeste brasileira, todos os créditos a eles e sem enrolações, vamos ao vídeo. O Paulo Gonetti, né, também teve como objetivo a aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, além de algumas proibições, como o uso de redes sociais, de chegar perto de embaixadas, de se comunicar com outros réus investigados no Supremo e de conversar com o filho. É a primeira vez que eu vejo, em décadas de direito, uma proibição de falar com o filho que não venha de uma vara de família, porque ou o pai ou o filho tem algum problema domiciliar de violência. Ele também é proibido de falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O celular do ex-presidente também foi, é claro, apreendido. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do suposto golpe de tentativa e piriri e pororó. Agora, num país em que nós, do povo, a gente que não vale uma merda, né? Porque a gente é gente comum. Um processo leva 30 anos. O processo dele já, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses já está nas razões finais e ele está falando em dificultando o processo. Presta atenção na entrelinha dessa loucura, tá? E fala também que o Bolsonaro toma iniciativas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Aí vem o bingo, né? Democracia, soberania, independência, e por aí vai. O procedimento foi autuado, é claro, no MSTF, distribuído, é claro, ao gabinete do Careca no dia 11 de julho, 2 dias depois do tarifaço de Donald Trump. Bolsonaro disse em nota o seguinte, aspas para Jair Bolsonaro. Ele diz que recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra o ex-presidente, a defesa é que escreveu, a defesa do ex-presidente, que até o momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário, fecho aspas para a nota da defesa de Jair Bolsonaro, que pela manhã, logo depois de colocar a tornozeleira eletrônica na sede da Polícia Federal em Brasília, o Bolsonaro ele falou com a imprensa sobre a situação. E ele garantiu que nunca teve a intenção de deixar o Brasil e disse que é alvo de, aspas, suprema humilhação. Vamos ouvir. Do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares em cima de mim é aquele que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Eu estou restrito a Brasília, com tornozeleira, fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, vocês não respondem perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso.
Eu não posso me aproximar de embaixada. Tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, objetivo a suprema humilhação. Esse que é o objetivo. O senhor está proibido de ter contatos com seu filho. Qual é o seu posicionamento? Poxa, aí sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. Mas só acredita. E meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente eu lutar por isso, por democracia e por liberdade. Eu vou passar para o debate da mesa, porque cada um vai fazer os seus livres comentários acerca disso tudo. Queria agradecer aos milhares de telespectadores pela TVD News, milhares de ouvintes pelas rádios parceiras, os quase 6 mil espectadores pelo X, onde vocês deixam o coração, repostam, retweetam e venham para a plataforma principal YouTube, onde neste momento nós temos 44 mil telas acompanhando o Faroeste e 22 mil likes. Então não esqueça de curtir, se puder, compartilhe também e sinta-se livre para conversar, criticar e comentar no nosso chat ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que isso tudo aconteceu, né, depois que ontem o Bolsonaro agradeceu uma carta de apoio que ele recebeu do presidente americano Donald Trump, carta que foi lida e agradecida pelo Bolsonaro logo antes de o presidente Lula ter feito em cadeia calma, não é? Cadeia de rádio e televisão nacional, um pronunciamento dizendo coisas que não fazem sentido, não disse lé com cré, como se ele sempre tivesse sido um amigo de Trump, como se ele tivesse esquecido que chamou Trump de nazista, de fascista e deu a ele todas as qualidades que não se dá nem ao demônio, se bem que pode ser dado ao Alexandre de Moraes, mas não se dá nem ao demônio. Então não há, de fato, uma diplomacia, e isso aconteceu depois disso. E é claro, tudo isso depois da carta de Trump, dizendo que colocará uma sanção tarifária de 50% aos produtos que o Brasil exporta àquele país a partir do dia 1º de agosto, em razão da falta do Estado Democrático de Direito. Eu vou passar para a nossa mesa, mas antes eu gostaria de ler aqui um trecho da decisão do Alexandre de Moraes, porque este trecho na página 35, que é um trecho para justificar essa investida contra Bolsonaro, que me é muito curiosa. Você consegue colocar esse print aí, Alemão? Prestem atenção, este trecho é parte da página 35 da decisão que Moraes tomou. As postagens realizadas e a vultuosa contribuição financeira encaminhada a Eduardo Nantes Bolsonaro, pelo pai, Bolsonaro, são fortes indícios do alinhamento do réu Jair Messias Bolsonaro com seu filho, com o claro objetivo de interferir na atividade judiciária e na função jurisdicional desta Suprema Corte e abalar a economia do país. Bom, volta para mim um pouco, Alemão, depois eu já falo do segundo parágrafo. Eu fico imaginando porque o STF, esta composição de usurpadores que sequestraram o STF e transformaram a instituição num mero papel timbrado, porque a alma da instituição está morta, estes juízes que aí estão, inclusive o Alexandre que fala disso, ele diz que o Bolsonaro, ele financia o filho Eduardo para que realize atividades que interfiram na atividade judiciária e na função jurisdicional da Suprema Corte. Aí esta composição autorizou mulheres, amantes, esposas, esposos, pais, mães, avós, filhos e filhas a advogarem na Suprema Corte. E aí eu me pergunto, porque no site do escritório de advocacia Bart de Moraes, que é do filho do Alexandrinho Bart, do Xandinho, e da esposa do Moraes, que é a Viviane Bart de Moraes, você abre sobre o escritório e você lê escritório especializado em cortes superiores. Eu queria saber como se faz essa especialização. Se tem prova oral, eu não sei onde faz, eu gostaria
ser especializado em tribunais superiores. Porque quando você deixa a mulher e o filho não é, o filho é um rapaz novo, pode ter seu talento, mas não é um grande jurista. Então nada justifica o pagamento de honorários que eles recebem, a não ser por essa especialização, que muito me espanta, em tribunais, em cortes superiores. E quando os ministros permitem que seus filhos, suas esposas, atuem dentro do STF, o que se sabe em Brasília é que nenhum advogado tem coragem de dizer, porque eles têm que proteger o interesse do cliente. Mas eu falo porque eu não tenho cliente nenhum, meu único cliente sou eu, então eu me ferro sozinho. Sabe-se em Brasília que o processo, quando chega lá, você tem que procurar o escritório de uma esposa, o escritório de um filho, de um sobrinho, etc. e tal. E o que é isso se não financiar o filho para interferir na atividade jurisdicional? Então, o Alexandre também mereceria tornozeleira, porque o filho e a esposa interferem na atividade jurisdicional da Suprema Corte por conta de uma medida que é inconstitucional, antiética, ilegal, mas que o STF decidiu revogar. O segundo parágrafo. As graves condutas ilícitas, pode colocar de novo, as graves condutas ilícitas demonstram que Jair Messias Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho nos atentados à soberania nacional, com o objetivo claro de interferir no curso do processo, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, através de imposição de sanções em face de autoridades públicas brasileiras. Ora, volte para mim agora. Por que então não se coloca uma tornozeleira eletrônica no Lula? Porque eu acho que o governo dele desestabiliza muito mais a economia nacional do que sanções fundamentadamente impostas por um outro país que também é soberano. Que também é soberano. É ridículo você ler uma baboseira dessa e outra. Desestabilizar a economia e pressionar o judiciário. Eu não estou vendo judiciário nenhum pressionado. A única pressão que eu vejo é a popular e a de comentaristas que têm vergonha na cara e não se prostituem, que é pressionar para que eles cumpram a lei. Então esse é um trecho da decisão que fundamenta essas medidas de hoje. E como é a primeira vez que ele está na Oeste, dando as boas-vindas ao Gustavo Segré a esta casa, eu passo aqui para os seus comentários, Gustavo Segré. Muito obrigado, Pavinato. Há muito tempo atrás, fiz uma matéria na revista Oeste que mencionava a luta entre duas teorias. Uma era a teoria de Montesquieu, o espírito das leis, 1748, a divisão dos três poderes, constituição da estrutura da República. Hoje, para a gente ter o espírito das leis, a gente precisa fazer uma mesa branca no Brasil para vir o espírito das leis. Mais ou menos isso. Incorporar o espírito. E se vier das leis, melhor. Qual era a outra contrapartida? Teoria da dominação de Max Weber, finais dos 1800, início dos 1900, em que quando a gente resolve assumir a República como forma de governo, esses três poderes, e especificamente o judiciário, tinha uma característica, que eram nula e invisível. Ou seja, duas características na característica do judiciário. Nula porque deveria resolver as questões independente do nome que estivesse na capa, e a outra questão invisível. Ninguém precisava saber o que fazia e por que fazia. Se hoje nós, e convido a audiência a fazer esse desafio, tivermos que perguntar a qualquer pessoa da família, da rua, que nos diga 5, 7 nomes da seleção brasileira de futebol, dos jogadores, mais de um teria muita dificuldade. Mas se tivéssemos que colocar 5, 7 nomes dos ministros da Suprema Corte de Justiça, mais de um diria, não, 5, 7, eu te conto os 11. Cadê a invisibilidade nessa situação? Não tem. E aí vem a outra teoria. Imagina, ele faz poses sexys canta, de modelo para The New Yorker. Canta, o outro faz canta, tudo. É uma vergonha. Sim. E a teoria da dominação de Max Weber tinha que a dominação se fazia através de 3 critérios. Uma era a dominância tradicional, outra carismática e outra legal.
E essa dominação do povo, claramente, quando nós vamos... Carismática é Lula falando errado perante uma militância que fala errado. Uma característica de dominância carismática, o Bolsonaro por onde passa, que sempre tem muita gente, sem precisar falar errado. E quando você vê na legal, hoje está traduzindo a ilegal. Questões de ilegalidade. O IOF, por exemplo, não era competência, e eu não sou jurista, mas sou contador e conheço o Código Nacional Tributário. Quando você apela a um IOF, que é um tributo, um imposto regulatório para regular a economia e não arrecadatório, a jurisprudência para esse tipo de trabalho seria o Supremo Tribunal de Justiça, não o Supremo Tribunal Federal. Mas foi atropelado. Então, a dominância é colocar pessoas presas para que não saiam a reclamar na rua, regulamentar as redes sociais para que ninguém possa reclamar. E aí vai uma série de medidas que está nos levando a um lugar que é muito perigoso. Sobretudo porque a canetada de um ministro vale muito mais que 70, 80 milhões de eleitores, quando 383 congressistas não diputados resolvem fazer e aprovar um APDL, que é um decreto legislativo, derrubando o decreto presidencial. E aí vem para mim, uma estratégia perfeitamente delineada em que a notícia de ontem, que era o IOF, que deu um auê terrível, ninguém mais fala disso hoje. Não tem mais fala sobre isso. Por quê? Porque um momento atropelou outro momento. Agora seria a questão do Bolsonaro. E quando a gente avalia essas situações, observa que está tudo, desde o começo, feito precisamente para ratificar um comentário do presidente da Corte Suprema. Derrotamos o bolsonarismo. Agora temos que tirar o Bolsonaro do caminho. E esse bolsonarismo é todo aquele que tem uma simpatia por Bolsonaro. Eu, de novo, não conheço questões jurídicas, mas a quem poderia pensar em que um pai não pode falar com o filho, pelo motivo que seja? Em que situação legal isso tem? Fala, pessoal, que é isso que Moraes já tava aprontando. Ontem nós transmitimos aí o Bolsonaro dando dando entrevista aí, pedindo apoio, e falou bastante de Moraes, que tá sendo aí oprimido pelo Congresso, pelo Moraes. Falou bastante coisa. E no dia seguinte, o que acontece? A PF na casa dele colocou tornozeleira, fez uma busca em apreensão no celular. Que é isso? É igual outro caso que teve aí, pessoal. Esqueci o nome dele, não vem na cabeça aqui agora, mas tá tendo várias dessas pessoas que tá em cima aí, que quando falam alguma coisa, no dia seguinte a casa tem uma busca em apreensão na casa e vem pedradas do nada. Muitas pessoas hoje em dia aí, quem tá no poder, que tá cortando de lado, não tá falando, não tem como falar. Ó, o presidente tá falando, o ex-presidente tá falando, e o que acontece no dia anterior? Acontece isso, caso investigado, tornozeleira, e é proibido de falar com o seu próprio filho aí, né? Então, pessoal, aqui nós estamos aqui no Conexão Política, Olhar Internacional da Casa Branca. Donald Trump monitora a operação da PF contra Bolsonaro no Brasil. O presidente dos Estados Unidos está acompanhando junto a integrante do governo americano desdobramentos contra ex-presidente Operação policial federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL realiza nesta sexta-feira, dia 18, e está sendo monitorada em tempo real pela Casa Branca. A informação foi reportada por veículos da imprensa internacional e confirmada pelo Conexão Política. De acordo com as fontes ouvidas sob reserva
integrantes do governo dos Estados Unidos acompanham o desdobramento diretamente com o presidente Donald Trump. O ponto está na atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, especialmente nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela ordem de busca e a pressão pelas medidas registradas impostas a Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo para chegar para mais gente, para todo mundo ver isso aí que tá acontecendo com o Bolsonaro aí, pessoal. Não é só com ele, mas se fizeram isso com ele, já não tem mais ninguém que consiga parar Moraes. Nem Bolsonaro tá conseguindo, imagine o resto.